que aquilo que Deus colocou no seu coração, irmão, você possa transmitir para nós com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar, pedindo a Deus que esteja intercedendo por nós esta manhã. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus de bondade e misericórdia, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco aqui nessa manhã, Pai. Abençoa, Senhor, porque Tu sabe que nós somos limitados e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, Pai. Muito obrigado pela humildade que o Senhor tem colocado no nosso coração, pela disposição que temos de perdoar aqueles que nos ofendem, pela paciência que o Senhor tem colocado em nossos corações para que nós possamos fazer tudo da melhor maneira possível, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Que o Senhor derrame do Seu Santo Espírito nessa manhã sobre a vida do nosso querido irmão Ademir. Que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que prestamos ao Senhor aqui nessa manhã, mas que o Teu Santo Espírito venha acampar nos nossos corações e no coração do Ademir. É a oração que te pedimos, na humildade do coração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Acho que está bom. Tá bom? Tá bom. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja reinando em cada coração. Amém? Estava observando os irmãos louvarem a Deus e observando a letra agradável aos seus olhos. Que nós possamos ser agradável aos olhos de Deus mesmo. E a mensagem também vai nos falar um pouco disso, nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías. Eu vou ler 2 textos. Isaías 44, o primeiro. Apenas o versículo 5. Amém, irmãos? Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará o nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Vamos abrir a palavra de Deus ainda em Atos. Atos capítulo 1. Obrigado, irmão. Apenas o versículo 8. Atos capítulo 1. Versículo 8. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra estou, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu sozinho não conseguiria estar aqui à frente. É só pela graça e pelo poder do Senhor que eu estou aqui. Fala aos corações, ó Deus, que está ouvindo neste momento. Tenha misericórdia de mim, que eu possa ser iluminados pelo Santo Espírito do Senhor. Porque sozinho eu não sou nada. Sozinho nós não somos nada. Fala ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigado por tudo. Oramos o Senhor no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar? O tema dessa mensagem é Nascidos para Testemunhar. O livro de Atos nos mostra a perseguição da igreja. Ela existiu de forma impressionante, a ponto de matar pessoas que não negavam o nome de Jesus. Eu fico imaginando o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Aqueles irmãos ali
no início da igreja, a perseguição dos discípulos, eles davam a vida pelo Evangelho. Eles morreram assassinados pelo Evangelho. E muitas das vezes a gente não dá valor a este Evangelho. Mas uma igreja que é cheia do Espírito, por mais que o mundo a persiga, ela vai testemunhar. Creio que essa igreja possa ser uma referência aqui nessa cidade, para testemunhar o Evangelho, para fazer que almas se voltem para Deus. Mas muitas das vezes a gente pergunta, por que a igreja é tão fraca muitas das vezes? Por que não há crescimento? Por que muitas das vezes os bancos estão vazios? Por quê? Porque se for convidar as pessoas para uma festa, os bancos se enchem. Mas para a igreja, muitas das vezes, os bancos ainda precisam ter pessoas. Mas quando Deus ele abre as janelas do céu e derrama o seu Espírito, o Espírito Santo, com certeza a igreja cresce, com certeza a igreja vai crescer. Segundo os estudiosos, apenas 5% dos crentes ganharam uma alma para Jesus. Eu fico imaginando, e os outros 95%? 5% dos crentes ganharam uma alma para Jesus. São muito pouco, irmãos, porque 95%, o que está fazendo? Será que está calado? Será que está com medo? Com medo de falar do Evangelho? Com medo de abrir a boca? Será que está escondido em algum lugar? Nós somos chamados, foi para quê? Para pregar a rede por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não é assim que a Bíblia diz? Por que muitas das vezes não temos coragem? Ou seguimos o mestre de longe, né? Como Pedro, com medo, né? Com medo de ser perseguido. Todavia, quando o Espírito Santo vem e inflama a igreja, os crentes tímidos perdem o medo. Por que eu perdi o medo de estar aqui, na frente? Tem alguns irmãos que me conhecem, quantas vezes me chamou para estar à frente e eu disse assim, não, eu não levo jeito para isso, eu não posso. É difícil, por quê? Porque eu também tenho minhas falhas, nós também, todos que vêm aqui têm falhas, é difícil, mas quem fala é o Espírito. A gente só é ousado. A gente só tem que deixar ser usado, porque muitas das vezes a gente não deixa. Nós precisamos, então, muitas das vezes, sair das nossas casas, sair da toca, sair das quatro paredes e ir pregar o Evangelho onde estão os pecadores. Eu fico pensando, quando eu vou a um enterro, a dificuldade que é de ver aquela pessoa e conhecer um pouco da vida que ela viveu e, aparentemente, parece que ela vai para o inferno. Eu não posso julgar, né, irmãos? Mas, aparentemente, ela vai para o inferno. E lá não tem mais chance. Não tem chance de voltar, não tem chance de arrepender. Porque nós temos que confessar com a nossa boca enquanto estamos vivos. E aí? É muito triste. Então, nós temos que sair das quatro paredes, nós temos que ir nas ruas, nas universidades, nas casas e pregar o Evangelho, nos hospitais e pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Testemunhar com ousadia o Evangelho, com autoridade. Dizer que eu sou do Senhor, a minha vida pertence a Ele. Eu estou comprometido com Ele. Jesus é o Senhor da minha vida, dos meus negócios, dos meus filhos. Ele é a minha alegria, minha paz, minha herança, meu tesouro. Ele é o meu tudo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos testemunhar esse Evangelho. Creio eu, se cada crente em Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, se levantar para testemunhar esse Evangelho, ninguém pode deter essa igreja. Essa igreja vai ser uma referência aqui em Congonhas. Uma referência do Espírito Santo de Deus, não é de homens. Onde as pessoas vão olhar e vão dizer,
esses irmãos têm alguma coisa diferente. Vamos reler o capítulo 8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês não vão estar sozinhos, não. Vão descer sobre vós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo desceu. Só que nós temos o Espírito Santo, mas não somos cheios dele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra é aqui em Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, onde a gente põe a planta dos pés. Sermos testemunhas de Cristo. Testemunhar o Evangelho. Vamos imaginar os alunos na escola, os professores, dizendo, eu sou do Senhor, eu vivo para o Senhor. Creio que muitos, ao verem a obra de Deus na nossa vida, iam se converter, iam se render a Cristo. Quando Deus envia o seu Espírito sobre a igreja, Ele tem um firme propósito. Eu creio que Deus tem um firme propósito nessa igreja. O propósito de fazer de nós servos melhores. Que a igreja tenha poder para testemunhar. O sinal evidente de uma igreja revestida de poder não é falar em outras línguas, muitas das vezes, mas é amar os pecadores, é ir lá no fundo do poço e buscar aquelas pessoas que estão caídos, sem esperança. É almas perdidas, é almas que não têm coragem mais de se levantar. Nós precisamos fazer isso. Amar profundamente as pessoas que estão sem Jesus. Recebemos poder não apenas para viver e pregar, mas se for preciso até morrer. E foi isso que eles fez. Eu fico imaginando Estevão pregando o Evangelho, cheio de poder. A Bíblia diz que ele estava cheio de poder, que ele fazia prodígios. E cada hora ele levava uma pedrada. Mas ele não desistiu até morrer. E a Bíblia diz que ele olha para o céu e ainda vê a glória de Deus. Isso é ser cheio de Deus, isso é não se importar nem com a morte. Ele estava morrendo por Cristo, para nos dar testemunho nos dias de hoje, para dar testemunhos de Cristo. E não foi só ele, né? Quantas pessoas já morreram queimadas nos portes? Aí muitas das vezes a gente fala assim, ô irmão, você tem só que abandonar o seu pecado, e o irmão acha ruim. Só abandonar o pecado, só, não é morrer, não é ser queimado, não é passar o fio de uma espada igual os discípulos passou. Só abandonar o pecado, porque se for para vivermos o pecado, vamos lá para o mundo, vamos viver no mundo, porque a gente veio para cá, foi para ter vidas transformadas, foi para viver o Evangelho, foi para seguir os passos de Cristo, ou eu estou errado? Talvez os irmãos falem assim, o irmão só fala disso, mas a palavra fala tanto comigo quando eu estou estudando lá em casa, o primeiro que leva as chicotadas sou eu, porque também eu tenho minhas falhas. Eu não sou certinho, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos testemunhar esse Evangelho. Nós precisamos viver esse Evangelho. Isaías 44, verso 5. A palavra de Deus diz que outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Quantas igrejas diz que são do Senhor? A gente fez uns estudos há poucos dias aí, que diz que a bandidagem cresce, mas as igrejas evangélicas crescem também. É o joio crescendo junto com o trigo, irmãos, porque não está tendo diferença. Porque se a igreja está crescendo, a bandidagem tinha que diminuir. Se o povo de Deus está crescendo, eles vão deixar de fazer as coisas erradas, ou eu estou falando alguma coisa que não devo? Não.
Se somos filhos de Deus, nós temos que obedecer o nosso Pai, o nosso Deus. A grande tragédia dos nossos dias é que muitas pessoas dizem que são do Senhor. Proclamam com eloquência que é do Senhor, que vive para Ele. Mas quando procura acuradamente as suas vidas, eles chegam a uma conclusão contrária, que elas só falam de Cristo, mas não têm Cristo, só vão à igreja, são crentes igrejeiros. Muitas das vezes acontece isso. Muitos dizem que são do Senhor, mas a sua vida prova ao contrário. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para levar a luz. E essa luz tem que brilhar em nós. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Não é falar uma coisa e viver outra. Não é ler a palavra e ter uma outra vida. Nós somos chamados para ser novas criaturas. O velho homem tem que o quê? Morrer. As coisas antigas têm que morrer. As velhas manias têm que morrer. Falar de Deus é fácil. Ter uma vida com Deus não é fácil. Não é para qualquer um. Para ter uma vida com Deus, nós precisamos de oração. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos dobrar mais. Nós precisamos nos diminuir mais. Não encher como um balão, mas encher do Espírito, encher de Deus, encher da palavra. Testemunho não é apenas falar de Cristo, é viver Cristo em nós, é o que somos. As pessoas têm que perceber isso. Johnny Flett afirma: as verdades que eu prego aos outros são as mesmas das quais eu me alimento. Isso pode ser a sua vida, irmão? Ou pode ser a minha vida? Ou será que eu só falo que sou de Cristo, mas Cristo está longe de mim? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver isso dentro da igreja, na escola, no trabalho, nas universidades, em qualquer lugar que a gente pôr a planta do pé. Nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos ser de Cristo. Nós precisamos falar de Cristo, que Ele é o nosso tudo. Isaías diz que as pessoas escreverão na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Se você é do Senhor, deixe as pessoas ver. Grave isso no seu coração, na sua mente: eu sou do Senhor, eu fui liberto do mundo. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu sou do Senhor. Não é deixar que o nosso andar, o nosso caminhar prove ao contrário, mas que a gente possa viver sendo do Senhor. O que fazemos testifica o que somos. Fico imaginando, irmãos, se a gente conseguisse um detetive para acompanhar os nossos passos, ouvisse as nossas palavras, ouvisse as nossas ações, as nossas reações no dia a dia, observasse nosso comportamento dentro do lar, nos negócios, no gastar e no ganhar dinheiro, a maneira de tratar o nosso cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos. Será que chegaria a uma conclusão que somos do Senhor? Que somos servos de Deus? Porque é tão fácil ser servo de Deus aqui na igreja, irmãos. É tão fácil cantar louvores aqui dentro da igreja. Aqui é muito fácil, mas a nossa vida diária é lá fora. É lá que precisamos dar testemunho. É lá que precisamos mostrar que somos novas pessoas. Que nós temos um brilho, o brilho de Cristo. Porque senão não adianta aquele grande sacrifício, chicotadas. A Bíblia fala que arrancava pedaço de Cristo por causa de mim e por você. Não era um chicote normal. Ser cuspido, esbofeteado, um Deus em forma de homem, mostrando para mim e para você que nós precisamos dele,
Nós precisamos dar valor àquilo que ele fez. Os inimigos de Daniel fizeram uma investigação de sua vida para chegar à conclusão de que ele era do Senhor. Vamos ver Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, o versículo 4 e 5. Amém, irmãos? Então os presidentes e os satrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esse homem era fiel. Esse homem não era perfeito, mas ele era fiel a Deus. Nós podemos ser fiel a Deus. Nós podemos buscar melhor a Deus. Nós precisamos ser melhor na presença de Deus. O que eu mais peço a Deus nas minhas orações é isso, que eu seja melhor na presença dEle. Porque foi para isso que eu fui chamado, com todas as minhas dificuldades, foi para isso. A gente vê aqui um servo de Deus é como um espelho. Ele precisou amar uma armadilha para poder acusar ele de alguma coisa. Infelizmente, muitas pessoas que falam de Jesus não vivem com ele. E a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então não adianta a gente representar um papel, não adianta a gente usar uma máscara, porque Deus está nos observando. A Bíblia diz que Deus observa os bons e os maus. Deus vê cada ato nosso, cada momento da nossa vida, Deus nos observa. Para que usar máscara? Para que fingir de crentes em Jesus? Não precisamos disso. Precisamos ter um comportamento real na presença de Deus. Não só na igreja, mas em casa, onde a gente pôr a planta dos pés. Infelizmente, muitos não vivem assim. Tem um comportamento em casa e outro na igreja. Pregam santidade na igreja e vivem de forma desonesta. Errar é humano, irmãos. Eu erro, nós erramos. Mas continuar no erro, tem até um ditado, que eu não quero dizer esse ditado aqui. Tem um ditado mundano aí. Nós somos servos de Deus, nós vamos errar a primeira vez. Mas continuar no erro é tipo se a gente estivesse no mundo. Porque o velho homem é assim, ele erra uma, duas, três, e vai continuando a errar. Não é assim que nós somos chamados. Pregam santidade, mas vive com uma vida desonesta. Não foi para isso que fomos chamados. Muitas das vezes somos como Naamã, né? No campo de guerra, ele era como Naamã, heróis no campo de guerra e leprosos em casa. Com os de fora, ele tinha educação. Com a família, ele era grosseiro, amargo, difícil de lidar. Falava uma coisa e vivia outra. Muitas das vezes somos assim. Precisamos de uma mudança radical nas igrejas, não só aqui, mas nas igrejas evangélicas, nas igrejas que se diz servas de Deus. Se queremos ver os pecadores rendendo a Cristo, precisamos de mudança. Precisamos de um avivamento dentro das igrejas. Precisamos de uma mudança de vida. Ter vida santa na presença de Deus. Santo, irmãos, não é uma estátua que é feita pela mão do homem, não. Santos somos nós. Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Não foi assim que Jesus disse? Jesus quer morar no nosso coração, mas para isso nós precisamos deixar Ele morar. Precisamos testemunhar não apenas com palavras bonitas, mas com vida certa, com vida correta diante de Deus. Hoje nós estamos perdendo o referencial de santidade.
Muitos querem servir a Deus no Egito. Não tem como servir a dois senhores. Um você vai agradar e o outro você vai aborrecer. A igreja, muitas das vezes, ao invés de levar a luz de Cristo para o mundo, ela está trazendo as trevas do mundo para dentro da igreja. A gente vê muito isso. Está agindo ao contrário do que Deus pede. Realmente você nasceu de novo, irmão? Realmente eu nasci de novo? Eu sou servo de Deus? Realmente você é servo de Deus? Ou você vive com o velho homem ainda? Trazendo as trevas do mundo para dentro da igreja. Ao invés de ser um povo santo e diferente, está copiando o mundo no falar, no andar, no pensar, no cantar, no prostituir. Nós não fomos chamados. Somos chamados para ser diferentes. É bom lembrar que nós estamos no mundo, nós fomos tirados lá do mundo, mas estando aqui no mundo com uma vida diferente. Se somos do mundo, deixamos de ser igreja. Aqui é lugar de pessoas santas. Eu não disse perfeito, irmãos, me entendam, mas pessoas santas, pessoas que buscam a santidade a cada momento de sua vida, a cada instante de sua vida. Nós precisamos testemunhar e viver este evangelho. Como eu desejo ver uma igreja santa, uma igreja que as pessoas olham e falam, essas pessoas têm um brilho diferente. Por que a camisa dos irmãos ali brilha? Jesus brilhando em você. Tem até um hino que diz, brilha em mim, Jesus. Que isso possa ser realidade na nossa vida. Uma igreja que vai abalar o mundo pela santidade do seu viver. Estou quase terminando, viu, irmãos? Que o Senhor abra nossos olhos. Que o Senhor abra os nossos olhos da fé. Não é olhos humanos, não. Muitas vezes com os olhos humanos a gente não consegue ver isso que a mensagem está querendo transmitir, não. Só com os olhos espirituais, só com o seu joelho no chão você vai conseguir ver essa mensagem realmente. Com os olhos humanos a gente não consegue ver, mas quando a gente se dobra, quando a gente chora na presença de Deus, a gente consegue ver essa realidade. Deus fala com a gente e as lágrimas descem. Estica as cordas da sua alma para buscar almas lá no mundo, para atender o forte clamor de Deus, o forte clamor da palavra. É tão fácil a gente ler a Bíblia, né? Mas viver a Bíblia é difícil. Viver a Bíblia não é para qualquer um. Que em cada lugar onde estivermos, as pessoas vejam a glória de Deus em nós. Veja a glória de Deus em vocês. E a confirmação através de nossos atos de que somos do Senhor. Louvado seja Deus. Se a igreja compreender essa verdade, ela vai abalar o mundo, causará alegria ao mundo, causará alegria às pessoas que estão ao seu redor. E muitas almas vão render a Cristo. Agora, se estiver algum irmão fraco aqui, vamos orar. Se estiver algum irmão no Egito, vamos orar. Se estiver alguém que não tem demonstrado a glória de Deus, vamos orar. Porque muito vale a oração de um justo, a Bíblia diz. Se tiver alguém copiando o mundo, vamos orar. Não tenha vergonha, irmão, não tem ninguém perfeito aqui. Mas se tiver alguém precisando de oração, nós vamos orar. Se tiver alguém querendo se manifestar, pode manifestar que nós vamos orar. Porque nós precisamos ser santos. Nós precisamos da santidade de Deus na nossa vida. Precisamos testemunhar o Espírito Santo dentro de nós. Quando Jesus sobe ao céu, ele fala, não vou deixar vocês sós, não. Vou deixar o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo, mas vocês precisam ser cheios dele. Transbordante do Espírito. Para terminar, irmãos, Efésios capítulo 5, verso 1, sede, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados.
Incrível que o versículo não está falando, não sejam os imitadores do mundo, do velho homem, não. Imitadores de Deus, imitadores da palavra, imitadores do Evangelho, imitadores que seguem os passos de Cristo. E se tiver alguém que não fez um compromisso com Cristo ainda, faça um compromisso com Cristo nesta manhã. Aceite esse Cristo no seu coração, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha uma morada no céu. A nova Jerusalém, diz a palavra. Faça um compromisso com Cristo nesta manhã. Aceite Ele no seu coração. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está carregando um fardo pesado lá do mundo, mas Jesus tem um fardo para trocar com você. O fardo de Jesus é leve. Vinde a mim. Ele chama. Ele não é como o ladrão que chega e arromba o coração do ser humano, não. Ele bate na porta do coração do ser humano e diz, vinde a mim. Em Apocalipse 3:20 ainda ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está sempre batendo na porta do coração do ser humano, que seja através de uma música, de uma mensagem, que seja através de uma doença. Ele bate a porta do coração do ser humano. O ser humano só tem que ter os olhos espirituais para ver. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer fazer morada na sua mente. Que você, irmãos, que eu, que a nossa igreja, que as igrejas que se diz evangélica, possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Não só no falar, mas na nossa vida toda. Seja isso, para a glória de Deus. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Antes de passar a palavra, gostaria de orar, agradecendo a Deus pela palavra. Deus, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, ó Deus. Obrigado. Ó Senhor, teu povo ouviu a tua palavra. Não foi o irmão Edemir que transmitiu, foi o Santo Espírito do Senhor. Ó Deus, toca nos corações, abra os olhos, dê um coração de carne, um coração de sentimento, para que as pessoas possam se voltar para o Senhor, se encher do Senhor, se transbordar do Espírito Santo, ó Deus. Faça isso na minha vida também, ó Deus, que a cada dia eu possa ser um exemplo do Senhor, aonde eu pôr a planta dos pés, que eu possa mostrar a luz do Senhor através da minha vida, através do meu andar, do meu falar, do meu agir. Nos usa, Deus, a cada dia como um instrumento vivo nas tuas mãos. Obrigado por tudo, louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Desde já eu agradeço a oportunidade que o nosso irmão Renato pediu para mim estar aqui. Sei que sozinho eu não teria a capacidade, mas é para a glória de Deus que nós estamos aqui. Obrigado, irmão.